Você sabe o que é BIM na construção? A gente decidiu trazer uma explicação rápida, simples, em que Rodrigues Lopes trouxe pra gente em um dos nossos treinamentos que demos aqui no YouTube. Então peguei esse corte rápido para te mostrar como funciona a metodologia BIM e por que ela está revolucionando o setor da construção. Confere só. O que é de fato BIM? Muitos falam que BIM é uma metodologia, já vi gente falando que BIM não pode ser considerado uma metodologia, eu escuto muita gente perguntando aqui no Novo Civil onde é que eu faço download do BIM. Então, para matar todas essas dúvidas, o que é BIM na verdade? Para que ele serve e o que ele tem de espaço dentro da construção? Perfeito, Igão, perfeito. Muito boa pergunta. Vamos agora desvendar, tentar ajudar a desvendar essa enigmática pergunta, né, que o mercado se faz. Então, pessoal, o termo BIM, ele vem do inglês, né, do Building Information Modeling, que traduzindo aí para o bom português significa modelagem da informação da construção. Então, eu costumo dizer que o próprio conceito do nome, ele explica de uma forma bem didática o que é a tecnologia BIM, né? É algo que nós vamos modelar uma construção, seja ela qual for, seja ela uma obra de elétrica, de hidráulica, construção pesada, pavimentação, rodagem, barragem, qualquer obra. Então, nós vamos modelar uma obra com o I, com information, com informação. Então, se eu pudesse tirar uma das letras do BIM como mais importante, eu destacaria o I, que é o information, a informação o tempo todo. Então, é modelar uma informação, modelar uma construção com informação, tá? Então, só modelar por si só não é BIM. É o que a gente chama de maquete eletrônica, representação 3D ou qualquer coisa similar a isso. Quando a gente passa a colocar informações dentro do modelo, aquilo se passa a ter o que a gente chama, né? Ou a literatura chama de parâmetros, parametrização. O que é isso, Rodrigues? Parametrização. São formas de inserir essas informações. Então, se eu construo uma parede, eu tenho que dizer que essa parede tem chapisco, emboço, reboco, selador, pintura. Se eu faço essa parede lá no CAD, eu só faço uma linha e automaticamente eu espelho aquela linha e digo que aquilo é uma parede de 15 centímetros. Mas aquilo, na verdade, é apenas duas linhas, não representa uma O parede, software uma ele não parede em si. entende, né, o que tem ali. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que já está disponível aqui, né, Igão, para apresentar. Pode compartilhar a tela, Rodrigues, para apresentar. E é Boa. muito bacana, Rodrigues, porque assim, no universo tradicional do AutoCAD, é realmente um nanquim digital, né? Você Isso. realmente não tem informação por trás. Então, eu vou compartilhar aqui tua tela para você poder até visualmente a pessoa entender melhor o que está sendo falado aí. Então, o que é isso? A Exatamente. gente está vendo aí uma planta baixa dentro do Revit. Isso. Exatamente. Então, aqui, pessoal, o que a gente pode entender como uma planta baixa de fato, né? Apenas o 2D funcionando, o que a gente chama de dimensão ali 2D de fato do BIM. Então, não tem nenhuma informação, tá? Por que não tem informação? Porque eu não sei se isso é uma parede, se isso é uma porta, uma janela, apenas são linhas espaçadas, né? Inclusive, se a gente olhar diretamente do 2D, ó, você não tem informação nenhuma. Eu clico aqui e não me dá informação nenhuma. Quando a gente parte para o modelo BIM, a gente vai com a outra proposta, né? Que proposta é essa, Rodrigues? É justamente fazer com que essas paredes, por exemplo, aqui, ó, é fazer com que essas paredes elas possam de fato existir de uma forma conceitual. Então, veja que eu estou contornando aqui a edificação, só esse trecho, e quando eu olho, por exemplo, no 3D, ó, eu já tenho uma parede, ou seja, já tenho elementos parametrizados, ou seja, com informação. Então, dessa parede aqui, eu tenho uma gama de informações, né? Eu posso tirar, por exemplo, aqui, colocar um marcador, fica melhor para vocês observarem, tá? Então, dessa parede aqui, por exemplo, eu posso tirar informação de área, de comprimento, de volume, bastando apenas clicar em cima dela. Então, veja Porque quanta ela foi de informação. fato construída, né, Rodrigues? Exato, Igão, exatamente isso. Então, ela de fato é construída. E o mais legal, se eu mudar qualquer propriedade dela, por exemplo, suponha que eu baixei um pouco aqui, ó. Suponha que a parede era de uma determinada altura e eu baixei automaticamente. Todos os parâmetros dessa parede são alterados. Ó. Você não precisa mais calcular área, nem comprimento, nem volume, porque ela tem parâmetros de informação. Então, o que o BIM traz
também de proposta é isso, é que a gente trabalha em uma face, por exemplo, trabalhei na face 3D, isso se replica de forma automatizada para as demais funções. Que funções são essas? Orçamento, planejamento, compatibilização. Então é como a gente costuma brincar, né, Igor? A gente faz um trabalho e resolve 3, 4 por tabela, né? Então a gente Sim, modela, maravilha. cria um projeto e automaticamente a gente vai ganhando e criando vários serviços de referência em anexo, digamos assim. Então a proposta é sair desse 2D, né, dessa imersão que não nos diz muita informação, é apenas linhas jogadas e espaçadas, para um tipo de ambiente, um tipo de projeto que a gente consegue colocar paredes, eu consigo, por exemplo, colocar janelas ou qualquer tipo de janela sem nenhuma dificuldade, percebe? Então, quando eu coloco janelas nessa certificação também, elas já estão aplicadas, ó. Maravilha. É automático, ele já fez o acabamento, ele já fez direitinho, ele já colocou a Isso. janela aí. E o mais fantástico que ele faz já aparece em 2D. Já aparece a Porque é integrado. representação de planta Porque baixa. ele entende de fato que é uma construção. Exato, Igor. E o mais legal, ó, que aparece também, pessoal, por exemplo, se eu abrir aqui o meu quadro de janela, quantitativo de janelas, olha quem está aqui, ó, no quantitativo de janelas. Ele já sabe que eu tenho 2 janelas aplicadas, está aqui a quantidade, ó. O tipo de janela, uma janela simples de alumínio, a altura da janela que é 1,20 e o comprimento que é 1,10. Olha quanta Rodrigues, então, informação. o grande ponto aqui. Quem é rato de informação, de entendimento, já conseguiu sacar aqui algumas coisas. E eu vou falar aqui, você me corrige se eu estiver errado, que algumas conclusões que a gente pode tirar só desses primeiros 5 minutos de demonstração. Que a gente está no Revit. O Revit ele é um software da metodologia BIM. Porque muita gente confunde, né? Software com BIM. O Revit ele faz o BIM acontecer, correto? Ele faz Correto, a metodologia BIM acontecer. Isso, ele é um dos vários softwares, né, pessoal, que a gente costuma dizer que trabalha dentro dessa metodologia BIM. De fato, eu já começo, antes de seguir explicando aqui, eu já faço uma breve explanação entre CAD e BIM. Eu vou colocar o marcador, que é interessante aqui para a galera se atentar. Então, quando a gente fala do conceito CAD, o que é o conceito CAD na sua essência, né? CAD significa o seguinte, galera, ó, desenho assistido por computador. Então, toma nota aí. Eu sempre digo nas minhas aulas, palestras, deixa um bloco de anotação, caderninho com a caneta, para toda dica que o professor Rodrigues passar aqui, você poder tomar nota. Então, quem não sabia, o professor CAD veio de onde? Vem dessa terminologia, ó. Desenho assistido por computador. Então, veja, como é um desenho assistido por computador, são meros desenhos, círculos, triângulos, polígonos, linhas. Não tem referência com a construção civil, nem arquitetura, nem elétrica, nem hidráulica. É qualquer desenho. A construção civil, como um todo, vendo esse benefício, trouxe o CAD para o seu itinerário. Poxa, se o cara consegue criar um motor de um carro, eu consigo criar uma planta de uma casa. Mas veja que não é uma tecnologia criada para a obra, criada para se trabalhar em projeto, em obra. Diferentemente de quem? Do BIM. O BIM, sim, ele já nasceu com o intuito de ser de construção civil. O próprio nome diz isso, é modelagem da informação da construção. Então, é a tecnologia que nasceu da obra, né? Nasceu para a construção civil como um todo, para o arquiteto, para o engenheiro, para o técnico, para o tecnólogo, para, enfim, qualquer outra engenharia que esteja envolvida com obra. Diferentemente do CAD. O CAD ele não nasceu para a obra. É importante a gente entender já o conceito. Então, muita gente, às vezes, até compara. Que é melhor o CAD ou o BIM para a obra? Claro que é o BIM, né? Que já nasceu para a obra. O CAD ele não nasceu. Ele nasceu para, como eu disse, fazer desenhos. É desenho assistido por computador. Ele nasceu apenas para fazer meros desenhos. No BIM, não. Vocês já estão vendo aqui, ó. Ele foge dessa seara de desenho. Ele força que nós, projetistas, saibamos o que é que queremos representar naquela obra. Por exemplo, parede. Já coloquei 2 janelas. Tá, tudo bem, Rodrigues. Mas o que é que tem dentro dessa parede? A gente já consegue verificar. Ó. Já tenho inúmeras camadas aqui. Eu tenho pintura, eu tenho reboco, eu tenho alvenaria, eu tenho reboco externo, eu tenho pintura branca.
Então, essa parede, para ela estar nessa espessura aqui, galera, ó, ela tem uma série de material aqui dentro, de materiais, que a gente consegue identificar. Ó. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no detalhe. Olha quanto material está aqui dentro, ó. Então, aqui eu tenho Massa. pintura, eu tenho reboco, eu tenho o tijolo. Olha o bloco aqui, ó. Então, quando a gente fala do BIM, é isso. A gente vê o material aplicado da forma como será a obra, da forma como o canteiro pede. E não isso aqui, ó. E não isso aqui, duas linhas, né, espaçadas, né? Olha a diferença disso aqui. Você vai deixar no 3D, ó. Quer ver a grande diferença do BIM? Manda para o seu amigo, manda para o seu colega, dá um print aí, ó. Dessa parede aqui, ó. Olha a parede em CAD e a parede BIM. Faz esse comparativo pro Nesse cara, ó. momento, né? Ó, na parede. E o Exatamente. interessante, Rodrigues, é que assim, a parede, quando você constrói em BIM, a gente fala muito de parâmetros dentro do conceito BIM, né? O projeto parametrizado, como você vai parametrizar, você vai alinhar todos os parâmetros para ficar comparável os números. Então, é muito interessante que, por exemplo, essa parede que você construiu, vocês viram, pessoal, que o professor Rodrigues ele entrou na parede e conseguiu saber exatamente quanto de reboco, de embolso, de alvenaria tinha. Ou seja, essa parede, ela não é simplesmente um bloco 3D. Ela não é simplesmente como se fosse no SketchUp, uma maquete eletrônica para ser bonita. Ela não está aí para ser bonita, ela está aí para representar informações que existem na construção. Então, quando eu falo isso, informações que existem na construção, você já lembra do que é o BIM, que é a modelagem da informação da construção. Então, o Rodrigo está modelando a informação da construção por meio de um quesito visual. Então, a gente está conseguindo enxergar aqui, e aí que começa a extravasar todo esse sentido quando tudo que a gente fez aqui para uma parede com janela, a gente pode colocar projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto estrutural e fazer toda a compatibilização. Afinal, a gente está construindo a nossa obra no computador antes de mandar para o ponteiro. Então, ao invés de ter que mandar vários projetos em CAD desse jeito aí em 2D e a obra se vira, o projetista ele tem a força, o entendimento de já saber exatamente como a obra deve ser construída e o projeto será seguido com menos gambiarra. Exatamente. Mais ou menos isso, Rodrigues? É bem isso mesmo, é bem por aí. E essas informações, pessoal, tanto que eu já falei aqui para vocês, como que o Igor trouxe também, né? Ela não se perde, são informações que ela vai ficando na vida útil do projeto e a gente consegue replicar, né, de uma forma direta para outros tantos projetos que necessário for. Curtiu esse vídeo? Se quiser mais vídeos sobre esse, clica aqui em inscrever, clique em gostei no canal e eu te vejo no próximo vídeo aqui falando sobre a metodologia BIM.